Estamos ao vivo. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa desse novo podcast chamado Fala Zezé. É um nome que daqui a pouco será devidamente explicado pelo idealizador desse tema, chamado Vitor Matheus, que é uma das pessoas que compõe aqui o nosso grupo. Eu estou aqui com outras duas pessoas que formam um trio impecável, que é o meu amigo Marcelo Augusto, torcedor do Corinthians, fanático. Esse é o Gavanda Fiel. E também nosso amigo Vitor Matheus. Eu me chamo Pedro Gonçalves, vou logo fazer minha apresentação aqui. Sou um torcedor muito é, ligado a táticas de futebol, muito ligado ao espírito do jogo e principalmente prognósticos sobre as rodadas que podem surgir. Torço pelo Liverpool, mas também sou muito apaixonado por leitura e história, que é uma formação que compartilho com essas duas pessoas que estão comigo. Nesse momento, vou pedir ao Vitor que se apresente e logo depois o Marcelo também, para falar um pouquinho sobre si e o que gostam, o que torcem, para quem torcem, enfim, fiquem à vontade. Valeu, Pedro. E aí, galera? Boa noite, Marcelo. Como o Pedro falou, meu nome é Vitor Matheus. Sou o idealizador, como o Pedro bem falou aí, do nome do podcast Fala Zezé, que para quem não está muito familiarizado com o futebol, não deve conhecer muito o nosso saudoso Thiago Neves, né? Que agora é jogador do esporte, que ele que popularizou esse termo que entrou para a cultura pop do futebol brasileiro, que é aquele saudoso áudio falando: Fala Zezé, bom dia Zezé, olha, tem como você adiantar o dinheiro do salário e tudo mais. E criou-se um meme na internet, popularizado por Desimpedidos e doentes por futebol e tudo mais. E eu, por que não trazer isso para o nosso podcast, né? Porque aqui a gente vai falando sobre futebol, sobre que rola dentro do campo, fora dele, política do futebol e fora do futebol também, que envolve o gramado e tudo mais. E é isso, como o Pedro me falou, eu sou estudante de História, torço para o Náutico, o maior time de Pernambuco, e quem discordar tá errado, Há quem discordar é ressalvas. clubista, quem discordar é clubista. Sou torcedor também do Liverpool, não tanto quanto Pedro. Pedro é um torcedor assíduo, eu sou mais um torcedor simpatizante. E tô aqui, né? Gosto de ler, gosto muito de quadrinhos, de filmes, principalmente de filmes, e é isso. Fala Zezé, é nóis. Marcelo, a bola é com você, amigo. Boa Marcelo noite, caiu, hein? valeu. Não, tô aqui, Ai, tô aqui. ai. Boa noite, Corintiano galera. já caiu. Boa noite, Pedro. Não, Boa só noite, caiu uma Marcelo. vez. Só caiu uma vez, não Caiu caiu uma. mais. Tá bom. Próximo Boa- ano, Náutico, se o Náutico continuar na Série B, porque tá fogo a situação, velho. Não, pra vocês é Série C garantida já, parceiro. Sinto muito, Não, viu? próximo ano é Sport, Corinthians e Náutico Série B. Quem sabe o Santa Cruz, né? Que o Santinha tá aí na luta. Pra subir. Fica na de vocês que eu fico aqui na minha mesmo. Mas enfim, galera, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Vitor. Como o Pedro já falou aí, sou corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Sou um amante de história e do futebol em geral. Também sou uma pessoa que presta muito atenção assim e gosta de analisar o futebol taticamente, mais do que pela beleza em si, dos dribles e tal. E principalmente um amante do Como é que tu futebol fala isso? Como é que tu brasileiro, fala isso sendo torcedor do Corinthians? justamente por isso, Já amante da começou. Tática tática. e Corinthians na mesma frase não faz sentido nenhum, cara. Faz sim, rapaz, como não? Tu já viu o Corinthians Não, jogar bonito? não. Justamente. Só quando foi campeão mundial. Ali era um time bem organizado, Verdade. taticamente, jogava bonito. Ah, mas o Corinthians, então, taticamente, a palavra-chave do Corinthians é tática, porque não sabe, não consegue jogar bonito. Foi campeão brasileiro em 2015, assim, não foi?
É um ano só. Tu quer estabilizar um padrão em um ano, né? Hum, Pô, mas aquele campeonato foi muito estranho. Como é que aquele Corinthians foi campeão brasileiro, velho? Meu Deus do céu. Era Pera aí, pô. foi Wagner Love ou era Jô no ataque? Né, primeiro turno logo. invicto, foi? Nesse campeonato? Não, esse foi de 2017, que o time Ah, era mais ou menos ainda. eu tô esquecidão dessa parte. Em Enfim, né? 2017 ainda era mais tático do que 2015. Mas enfim, vamos lá. Também sou não sou um torcedor assim bem é, a- aguerrido do Manchester United, fanático. Sou mais um apaixonante, também como o Vitor é do Liverpool. E estamos aqui para demonstrar todo o nosso conhecimento sobre futebol brasileiro e mundial. E Que é não é isso. muita Fala. 20 coisa, anos né? de curso, né, porra? 20 anos de curso, caralho. 20 anos de curso, estamos aqui no nosso primeiro podcast. Depois dessa, nós vamos começar a recomendar o curso do Formiga, tá? Só pra aproveitar a Black Friday dele aí. Não, mas brincadeiras à parte, nosso primeiro assunto de hoje é sobre tática. É um assunto aí que divide muitas opiniões, né? Tem pessoas que são muito fãs das táticas de futebol, se amarram. Talvez existam mais fãs de tática de futebol do que fãs de xadrez. É uma possibilidade aí de existência, né? Mas enfim. Então esse vai ser nosso tema, mas principalmente trazendo em relação ao campeonato, ou melhor, ao futebol brasileiro. É porque ainda no Brasil se discute tanto dois ladismos entre ou só tática ou só a ginga, o talento no estado bruto dos nossos jogadores, quando as duas coisas, quando caminhadas juntas, elas potencializam muito, né, os resultados dos times e também o próprio futebol como um evento, né? Um evento que é transmitido como um show, né? Praticamente. Então essa vai ser a Como nossa pauta de um hoje. jogo, né? Como Oi? um jogo, né? Porque não tem Sim, como você falar do futebol e esquecer a tática, porque o futebol é um jogo. É um jogo, precisa de ter uma funcionalidade, uma execução bem feita. Tanto é que o jogo é dividido em posições. E se você não consegue harmonizar o coletivo, não se tem futebol. Tem outra coisa, muito menos. Tem outra coisa e não futebol, na minha visão, né? Não sei se vocês exa concordam. Na minha também, eu exatamente. concordo. Eu E é acho que sobre isso. o primeiro aspecto do jogo de futebol é o tático. Você começa analisando o outro time também por questões táticas. A técnica, para mim, o drible é o desequilibrante que vai ajudar o time que é posicionado e treinado taticamente. Exatamente. E ainda mais, né? Se a gente levar em consideração as críticas que estão sendo feitas no Brasil, principalmente vamos colocar assim, de 3 anos para cá, que são as críticas mais fortes, em relação a como o nosso futebol tático dentro do futebol brasileiro e do campeonato brasileiro como um todo parece ter parado no tempo. É, eu queria ver aí com o Victor se ele, ou como é que ele pensa o futebol brasileiro em relação às principais táticas que são colocadas hoje no mundo. Se ele concorda com essa afirmação de que a gente parou no tempo, principalmente nos campeonatos mais voltados aqui no nosso ambiente interno, e o que ele acha disso, enfim, comparando também com as equipes, levando em consideração também outros fatores, como apelo, dinheiro que entra em caixa também, essas outras ideias. Eu acho que se estagnou, né? Porque, por exemplo, muito se fala do campeonato inglês. Vamos pegar o exemplo do campeonato inglês, do Premier League, ser o melhor campeonato do mundo. E de fato é, porque lá você vê funcionalidades e renovações táticas quase todo ano. Esse ano a gente não tá vendo muito, né? A gente tá vendo É, até uma redescoberta do 10 clássico. Porque o que o Mourinho tá fazendo com o Kane, o que Klopp tá fazendo e fez com o Firmino, que são o quê? Que são atacantes que foram recuados para o meio de campo e faz uma função que Pelé fazia quando foi campeão mundial, sabe?
um ponta de lança, o clássico ponta de lança, o camisa 10 ponta de lança, de pegar a bola e distribuir o jogo. Não é só o atacante que agora criou-se uma religião no Brasil que o atacante tem que ficar fixo. O centroavante o centroavante é o ponta, né? Não. O único atacante que tem que pegar a bola lá atrás é o ponta. O centroavante tem que ficar parado, sabe? E o ponta ele tem que ficar circulando a área, mas ele não pode voltar para o meio de campo para pegar aquela bola lá de trás. Quando eu discordo disso, o ponta e o centroavante também tem que fazer esse tipo de jogo, mas não só isso. Eu também concordo que o centroavante tem que estar lá na frente, fazer principalmente pivô, né? Receber a bola de costas para o gol e girar, tocar para ponta ou chutar para o gol. Mas eu acho que não tem que ter só isso, tem que ter uma ideia de jogo. Mas trazendo para o que eu estava falando, o que Mourinho fez lá no Tottenham com o Kane é o exemplo clássico de que num campeonato inglês, e não só no campeonato inglês, há coisas, né? Há ideias que são colocadas em campo e que funcionam. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo do Kudê, que não é um brasileiro, é um argentino. A gente tem um exemplo do Diniz, né? Eu sou fãzaço do Diniz, quem me conhece sabe. E temos também o exemplo do Rogério Ceni, que apesar de ter seus problemas, tanto quanto o Diniz, todo técnico tem isso, mas Diniz, para mim, junto com o Rogério Ceni, junto com o Diniz, são os melhores técnicos do Brasil hoje, na minha concepção. Não sei se vocês dois concordam. Mas voltando sobre o futebol brasileiro está estagnado, velho. Não há uma perspectiva de melhora, sabe? Taticamente falando. Porque os técnicos aqui falam e só pensam no individual. Luxemburgo, vamos pegar o exemplo do Luxemburgo. O Luxemburgo fez uma entrevista em que ele falou que o que é importante no futebol não é a tática, mas a qualidade dos jogadores, a qualidade individual de cada jogador. Se você tiver um time em que tem um Messi, um Cristiano Ronaldo, você coloca em campo, faz um 4-4-2 chinfrim, um 4-3-3 chinfrim e eles vão fazer gol. Quando não é isso, sabe? Tem que ter uma ideia, tem que ter um estilo, tem que saber as funções de cada jogador, as características e o que eles vão fazer em campo, qual a zona que vão ocupar, onde eles vão receber a bola, o que eles vão fazer quando eles receberem a bola, e não tem mais isso, sabe? Essa parte é interessante, Vitor, que você toca, porque se a gente pegar o time do Palmeiras, que foi o que o Luxemburgo treinou, e ele deu essa afirmação, a gente pode colocar com toda certeza que é o segundo elenco mais caro do Brasil, né? Só atrás do Flamengo, obviamente, e que teve alguns resultados positivos, mas mesmo com esses resultados, muitas pessoas falavam que o time não encantava ou ganhava praticamente em alguns resultados meio que assim forçados pelos talentos, pela qualidade individual de cada atleta, mas quando começou a perder, né, foi uma sequência uma atrás da outra, porque é basicamente essa ideia de que quando você tem um time em que ele não está encaixado, ele começa a vencer, a derrota ela está mais próxima do que a vitória a longo prazo. E foi basicamente isso que aconteceu com o Palmeiras nesse campeonato brasileiro. Quanto mais alto a queda, né? É o que Uhum. a gente é o que a gente costumava conversar. Eu falei, o Palmeiras ganha pela qualidade individual dos seus jogadores, porque o campeonato em si, a grande parte dos times em si, são fracos no sentido do jogo coletivo e também individual dos jogadores. Que Dorival Júnior falou que, eu não sei se é assim, mas ele falou que 80% a 90% dos jogadores que jogam na Série A não deveriam estar na Série A, deveriam estar na Série B. E por que rola isso? Então, eu divido, eu costumo dizer que o problema do Campeonato Brasileiro está dividido em três fatores. O primeiro é a administração, óbvio, né? CBF, os caras que comandam os clubes, as famílias, vamos dizer assim, que comandam os clubes. Em segundo, está a educação, que o PVC, que eu gosto muito do PVC como comentarista agora do Sport TV, né, do Grupo Globo, que ele falou sobre isso num programa dele, acho que da redação, que não é dele, mas que ele fez parte, que ele participou, que ele falou que um dos problemas do futebol brasileiro é a educação. Os técnicos eles não estudam, eles não assistem futebol, sabe? Quando eles vão fazer a formação de técnicos na CBF, eles têm aulas
do Parreira. O Parreira dá aula para os nossos técnicos, sabe? O Parreira, gente. Pelo amor de Deus, sabe? E o terceiro ponto é a imprensa. A imprensa criou, dentro da mentalidade dos brasileiros, uma ideia de que vocês não precisam gostar de futebol, vocês precisam gostar de ganhar. Porque, na minha concepção, o brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro gosta de ganhar. E isso se reflete na cultura resultadista. Eu queria chamar a atenção para esse ponto, né, para a gente dar continuidade. Pedir um pouco da opinião de Marcelo. Marcelo, na tua visão, assim, durante a Copa América de 2019, foi essa que o Brasil ganhou em cima do Peru? Vocês podem me dizer aí? Foi essa sim, Foi essa sim. Eu não lembro se foi exatamente na Copa América. Marcelo é o PVC, ele lembra de todos os jogos assim. Eu não lembro se foi exatamente durante a Copa da América que Galvão Bueno ele soltou uma afirmação de que nós precisávamos, a seleção brasileira precisava de mais cebolinhas, porque ele era o único cara que estava dando dribles para cima dos jogadores. Inclusive teve um jogo que ele se destacou bastante e o pessoal ficou lá louvando, né? Olha, a gente precisa de jogadores que sejam assim, dribladores, partam para cima, não sei o quê. Na tua opinião, sim, Marcelo, foi isso, não foi? Na tua opinião, por que tu acha que existe essa criação de dois ladismos entre a gente só ou a gente fica no tatiquês todo engessado, segundo o que se fala, né? Ou a gente tem que ser uma seleção cheia de dribles e firulas, já que Vitor aponta isso aí como um problema, né, criado a partir do qual o futebol brasileiro engessa seu aspecto tático. Realmente, esse momento aí que você falou foi justamente foi depois da partida do Brasil contra o Peru na fase de grupos, que o Brasil ganhou de 5-0. Eu acho que foi 5-0, se eu não me engano foi 5-0. E o Cebolinha foi o titular pela primeira vez, se eu não me engano, pela seleção. E ele fez 2 gols, ou foi um gol e 2 assistências. Ele jogou muito, atuando pelo lado esquerdo, que é onde ele mais gosta de jogar. Depois dessa partida houve uma repercussão muito grande e o Galvão Bueno soltou essa afirmação de que a gente precisava de mais cebolas, mais jogadores como Cebolinha, que tem um diferencial do drible, que corta para dentro e por fora para poder bater para o gol. Mas eu acho que tudo isso em relação ao que Vitor falou, o que você falou também, Pedro, eu concordo com o Vitor quando ele fala sobre a imprensa. Eu acho que a imprensa é um fator decisivo, juntamente com a formação de treinadores que nós temos, que um destaque para o Luxemburgo, como o Vitor falou, que, na minha visão, na década de 90, encaminhando para os anos 2000, ele foi um treinador que foi conhecido por armar bem os seus times taticamente, usando a tática, mas também o diferencial técnico, mas principalmente a tática. E hoje, depois de 20 anos, ele vem afirmando em entrevista coletiva, dizendo que a tática não é tão importante assim quanto o fator do drible e tal. E isso chega a doer até um pouco, assim, porque é um cara que a gente aprendeu a gostar durante os anos que acompanhou pelo futebol e agora está defasado. Mas voltando para esse aspecto, eu acho que a imprensa e a formação dos treinadores é um fator decisivo para que a gente, como o Vitor falou, procure mais ganhar do que apresentar um bom futebol. E por isso que essa questão de apresentar um bom futebol fica muito, aqui no Brasil, fica muito ligada e conectada diretamente à questão do drible, da firula, de uma jogada individual, de sair driblando todo mundo, ao invés de você concentrar o time taticamente e armar bem o time para que ele jogue bem com o principal fator do jogo, que é o passe. A formação Sim. dos nossos jogadores não é boa em relação à questão do passe. Você vê jogador no futebol brasileiro... Fundamento, né? Coisa de fundamento, coisa que se ensina na escolinha, sabe? Passe, posicionamento em campo. Os caras não sabem mais isso, sabe? Tipo, você sabe dominar, sabe chutar, sabe driblar, pronto, bota no campo.
aconteceu com... Desculpa eu te interromper, Não, Marcelo. não, Michael do Flamengo. Michael do Flamengo. É um cara bom de bola, sabe? É um cara que sabe fazer quando tá com a bola, sabe driblar, sabe ir pra linha de fundo, sabe tocar. Mas ele não tem entendimento do jogo. É um cara que não passou por uma formação, e foi jogado e foi colocado no melhor time do Brasil, teoricamente, né, em elenco e tudo mais. E tem coisas que Rogério Ceni, não só Rogério Ceni pedia e Domi também, que ele não sabe fazer. Porque ele não passou por uma educação de, olha, você tem que fazer isso quando você pegar a bola. No meio de 3 zagueiros, você tem que pegar e tocar logo. Você tem que pegar, girar para tal zona do campo. Mas ele não sabe fazer. Quando ele pega a bola, ele fica perdido. Porque quando ele vê, por exemplo, times bem posicionados, como querendo ou não, o Palmeiras, que o Luxemburgo ele organizava defensivamente bem o Palmeiras. Quando ele pegava um Palmeiras posicionado, quando ele jogava no Goiás, não passa pela cabeça se ele fez gol, se ele fez uma... Mas ele pouco fazia, sabe? Quando ele pegava um time bem organizado, ele pouco fazia e faz. Hoje no Flamengo ele tá perdido. Porque Rogério no campo pede para ele fazer uma coisa e ele não sabe. É um jogador de pelada, é um jogador bom, é uma pedra bruta que não sabe jogar futebol profissional. É isso. Daria pra gente colocar até um aspecto histórico nesse embrulho, né, que a gente tá fazendo, da criação de uma mentalidade nossa brasileira em relação a o que é um futebol bonito e o que seria esse futebol vencedor, né, praticamente, que a gente pode dizer assim. Pelo menos nós temos praticamente a mesma idade e a gente é criado no Brasil pós pentacampeonato mundial, né? E aí era a super seleção dos melhores jogadores do mundo. E aí a gente teve jogadores ganhando bolas de ouro em sequência. Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, já no final da Kaká. rabeta ali, Kaká, né, em 2007. E se a gente prestar atenção, todos eles se destacavam, esses 4 em especial, eles se destacavam por uma ousadia, mas uma ousadia que tinha propósito no futebol que eles praticavam dentro de seus clubes e também trouxeram para a seleção. Kaká foi o meio-campista mais inteligente que a gente teve dos anos 2000 para cá. E se a gente for rever alguns dos vídeos dele, assim, principalmente eu assisti recentemente de novo uma reprise da final da Champions 2005, a gente percebe que ele é um cara que sabe ler os espaços, mas dos 4, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, ele é o que menos driblava, mas ele era o que dava mais passes para gol ou finalizando para gol, com exceção de Ronaldo, em relação à finalização. E a gente pega assim, acho que todo esse momento, né, criou também para nós uma ideia bastante equivocada de que o futebol brasileiro, esse futebol mágico, cheio de driblador, e que, bota a bola no pé daquele cara que ele vai resolver fazendo uns dribles, tirando uns malabarismos, e ele vai encantar o mundo. De fato, encantou por muito tempo. Eu sei que você tá se segurando para não falar o nome de Neymar, mas pode falar, viu? Não, mas assim, eu não passei nem pela cabeça Neymar, porque eu tô me concentrando nessa fase entre Rivaldo e Kaká, assim, se a gente pegar esse recorte gigante, mas Neymar para falar sobre, talvez, esse período, um período que culminou com o Brasil em 3 finais seguidas de Copa do Mundo, né? 94, 98, 2002, a gente talvez pensou assim, encontramos o nosso futebol, o DNA do futebol. Porque, não sei se a minha conexão tá ruim, enfim. Porque a gente tava lá, os melhores jogadores do mundo, todos os países querendo dizer qual era o seu legado em relação ao futebol. Aí na Itália tinha o legado das defesas, embora o campeonato italiano atualmente não é um campeonato que fica atrás em questão de fazer gols. O alemão criou a ideia do grande goleiro. A Espanha, um futebol dos meio atacantes. Do tic-tac, mas tic-tac é mais Guardiola, falso né? 9. 2009 Os lá. espanhóis... que depois que o Guardiola trouxe isso, a Espanha adotou para ela, a partir de 2010, o tic-tac.
E a Aí a Espanha, gente. ele revitalizou a ideia do falso 9, cara, porque Vila, por exemplo, naquela Espanha campeã do mundo, Vila não era o 9 centralizado. Não sei nem se ele era um 9, mas ele fazia o papel de 9 e ele não ficava parado lá no ataque, ele voltava, tá ligado? Era um falso 9 e a Espanha revitalizou isso. Coisa que boa parte dos times da Alemanha, por exemplo, fazem. Realmente, e até Aí, antes de Vila, tinha o Fernando Torres. Eu Sim, não via sim. ele como. Eu não via ele como um 9 fixo. Ele era um falso, ele jogava como falso 9 também. ele era muito Apesar que eu móvel, acho pô. que Fernando Torres tinha mais presença de área do que Vila, até. Mas enfim, os dois faziam a mesma função. Pronto, aí, por isso que assim, eu também creio que nesse mundo, acho que a gente, de tanta, vamos pegar assim, né, colocar num prato limpo, de tanta gente ter umas gerações sucessivas que produziram jogadores muito plásticos, jogadores muito versáteis na hora de pensar uma forma de sair do adversário e correr em direção ao gol. E a gente também pode colocar nessa receita Robinho, por exemplo, com as pedaladas, que foi marcante, né, no futebol brasileiro no início dos anos 2000. Talvez também tenha contribuído para nosso engessamento tático, né? A gente pensar que essa aqui é a nossa marca, né? A gente vai se prender a ela e não procurar a possibilidade de aprender novas formas de jogar o jogo. Porque o futebol, ele muda muito do, dessa época em que esse drible ele, ele é criado e ganha seu auge até os dias de hoje. E um cara que eu acho assim, só puxando um exemplo de fora, mas que eu acho que ele soube se adaptar muito bem a cada fase de tempo, fazendo as transições dos seus clubes, foi o Sir Alex Ferguson. Que ele pega o United no final da década de 80, se não me engano, ou no início de 90. Cara que Não, revolucionou o jogo. ele pega Isso, no início de de 90. 90. Início de 90, vai até 2013, ganhando títulos. E, tipo, o futebol muda muito desde que ele assumiu o Manchester até o momento que ele se aposenta. E ele soube se adaptar a essas situações. Então, acho que muito disso parte da gente não se prender a formas, né? Eu acho que o brasileiro poderia ter ganhado muito mais se ele tivesse é, sab, sabido, existe a palavra? Sabido lidar é, com, com essas duas questões. Você tem uma marca, né, que seria esse jogador drible, mas você também precisa aliar esse jogador drible com uma tática que pudesse tornar trazer soluções, né, para o campo, porque o futebol evolui a partir disso. Você vai ter uma espécie de paradigma, e esse paradigma vai cobrar novas soluções, e essas soluções, quando implementadas, elas vão conseguir ou não superar esse paradigma e fazer o que o jogo está propondo ser feito, que é a bola no gol. É você Outro, aliar a tática à técnica, ou vice-versa. sim, Isso. sim. E só, Tu e falou só um num, negócio. só num momento Manchester United meu, eu acho, para mim, Alex Ferguson é o melhor treinador da história. Só para colocar. Ah, bom, ó, torcedor do United aí falando. Tu É um conhece, doce. É um tu doce, com conhece certeza. Guardiola, Marcelo? Conhece Guardiola? Mas, peraí, Sir Alex Ferguson conseguiu manter uma regularidade enorme por mais de 30 anos, eu acho. E 30 tem anos. o Cruyff. Tu acha ele melhor que Cruyff? Eu não sei porque eu não fui muito ligado a Cruyff, velho. É, Eu Cruyff. nunca, eu nunca assisti os times de Craft. Eu Só também assisti não uma vi. vez, que foi a final de 94 e reprise, né? Eu Peguei um assisti, vídeo lá eu da final assisti 94 alguns da Champions e jogos. assisti. Eu assisti alguns jogos da Holanda e o que ele fez, o que ele trouxe de base para o futebol holandês foi sensacional, velho. Mas Eu enfim, concordo, Embora concordo. não tenha ganhado tantos títulos, né? sim, Realmente, não isso é uma ganhou. questão resultadista, é uma questão resultadista. Porque, por É, exemplo, a gente está falando sobre a imprensa. Neto falou, Neto e Galvão, não, Galvão falou, muito está se falando de São Paulo, mas São Paulo ganhou o quê? sim. Eu também. Não, isso é uma ideia resultadista, porque o futebol brasileiro técnico é bom se ele ganha um título. Claro que o título ele dá o que a mais ao currículo, né? Tipo, ele dá o carimbo assim, mas a gente
pode limitar a discussão só a isso, porque Klopp, vamos pegar um exemplo de Klopp. Klopp só foi ser campeão no Liverpool no 4º ano. No primeiro ano, ele ficou em 8º, parece. No segundo, ele ficou em 4º. No segundo ano, ele ficou em 2º colocado, sem ganhar nada. E no terceiro ano, ele foi campeão da Premier League e campeão da Champions, sabe? No segundo ano, ele foi campeão da... Eita, me esqueci. Ele foi campeão da Premier e da Champions no mesmo ano, né? Não, foi não. Foi assim, ele começa, aí ele pega já o Liverpool em draga depois do fim do ciclo de Brendan Rodgers. Aí ele leva o time à final da Europa League e ele fica, acho que em 14º. 14º não. Fica em cima da parte... Na parte de cima da tabela. Ele fica em 8º, acho que fica em 8º. Aí no segundo ano ele deixa o time em 4º lugar. É 4º lugar que o Liverpool fica. Depois, no ano posterior, ele chega em 2º, indo para a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e perde. Aí, no 4º ano, é que ele ganha a Champions, mas fica em 2º lugar na Premier League, por causa de 1 ponto contra o City. E no 5º ano dele é que ele consegue o título da Premier League. Assim, a gente pode colocar muitos desse aspecto, né, de resultado. E eu gosto de um argumento que é o seguinte: pega um campeonato de pontos corridos com 20 clubes. Quem vai ser campeão? Um só. Aí quer dizer que o trabalho dos outros 19 clubes foi ruim porque não conseguiram o título. Sabe? Então existe uma disparidade nisso aí. Sim. Eu vou utilizar o exemplo desse ano, porque acho que esse ano a gente tem, aqui no futebol brasileiro, né, no Campeonato Brasileiro, a gente tem mais times brigando pelo título do que no ano passado. A gente tem Flamengo, Atlético Mineiro, vou deixar até o Inter ainda, mas eu acho que o Inter não vai muito para frente com o Abel Braga. Tem o São Paulo, o Palmeiras e o Galo. Aí eu acho que tá um campeonato bem equilibrado, mais equilibrado do que o do ano passado. E tem trabalhos muito bons, como o do Diniz, o do Sampaoli, apesar de seus problemas, o do Abel Ferreira, do Palmeiras, que começou há pouco tempo, mas acho um bom treinador, e o trabalho do Rogério Ceni como técnico, só que a gente não sabe ainda como ele vai ser no Flamengo, mas a gente espera muito pelo treinador que ele é e pelo elenco que o Flamengo tem. Mas analisando em questão de trabalho... Eu acho o Rogério Ceni um bom técnico pelo que ele fez no Fortaleza. Ele montou um time do zero, com poucos recursos, e fez um time extremamente competitivo. Quando ele treinava, era um time que se defendia bastante bem e era um time que contra-atacava muito bem. Tanto é que no jogo contra o Flamengo no Maracanã, na minha concepção, o segundo tempo, o primeiro tempo inteiro do Fortaleza foi bem superior ao Flamengo. E só perdeu, claro, pelas qualidades individuais dos jogadores. Vocês estão falando que jogador por jogador não ganha jogo. Ganha jogo, sim. Quando os times são bem treinados, ambos são bem treinados, quando está tudo fechado, obviamente o jogador extremamente técnico, o jogador foda, ele vai decidir o jogo. Mas se você não tem isso, se você não tem um cara que é um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, o que vai prevalecer é o coletivo, velho. E o trabalho de Rogério Ceni no Fortaleza foi um trabalho, na minha concepção, extremamente foda. Isso é bem interessante, né? Porque se a gente for assim, nós precisamos dos grandes craques do futebol, etc e tal. Será que existem craques de futebol para todos os times em níveis competitivos? Claro que numa seleção, como a seleção brasileira, é impossível que você não tenha o grande craque da sua geração, né? Mas mesmo assim, nem todo dia o craque vai ter um jogo regular, né? Um jogo em que ele vai jogar bem todos os jogos, uma temporada. Ele vai ser anulado, né? A galera esquece isso. Ou vai ser anulado. Ou o craque vai ser anulado. Ou vai estar no dia ruim, sei lá, toma uma decisão equivocada. São humanos, né? Como nós. Então, assim, nem todo dia o cara nasce...
Principalmente quando é aquele jogo decisivo, final do campeonato, É. em que o outro time pode ser inferior em questão de técnica, né? Que não tem um craque como o outro time tem, ele vai se fechar, armar o time taticamente bem montado para poder excluir o craque. Pô, pega o exemplo do Cristiano Ronaldo, pô, a galera fala, Cristiano Ronaldo some no jogo. Pô, claro, tem uma final, acho que na final da Champions, do jogo contra o Atlético de Madrid, ele jogou porra nenhuma. Desculpa o palavrão, galera, mas eu sou assim. Mas boa parte dos jogos decisivos que Cristiano Ronaldo tá em campo, ele é muito, taticamente, ele é fácil ser anulado. Mas não é porque ele é ruim, mas é porque se botarem a bola no pé de Cristiano Ronaldo, ele faz o gol, ele só precisa de uma chance. Nem precisa ser no pé, manda pelo alto que ele Pois voa e é, acerta a bola. Ele tem muitos pois recursos. é, Ele a tem galera muitos recursos. fala, não, Cristiano Ronaldo some na final. Não, a galera anula ele. A galera anula de todas as formas. É porque Messi não é anular. É porque Messi é Messi, galera. Cristiano Ronaldo é bom jogador, é foda, sabe? Pra mim é o melhor atacante, o melhor finalizador que eu já vi jogar. Mas ele não é Messi. Messi é um gênio. É a diferença de um gênio para um jogador ótimo como o Cristiano Ronaldo. Entendeu? É, Eu coloco. A gente pode estabelecer o seguinte: Messi é realmente gênio fora de série, que não existe em nenhum outro lugar que possivelmente vai demorar muito para existir alguém que chegue perto dele. E Cristiano Ronaldo é um craque que é muito bom no que faz. É gênio e craque. Você não pode colocar os Eu dois. não acho E tem gênio, não. Eu cara... acho um craque, mas gênio não. Não, o Messi. Messi é o gênio. Você pega o Messi gênio e o Cristiano Ronaldo craque. Entendeu? entendi. É verdade. E assim, outra coisa que eu acho, e aí já mudando um pouquinho de foco da nossa discussão, é uma coisa que eu acho muito interessante, que Vitor também falou logo no início, é a questão do planejamento do time, né? Essa parte mais administrativa. A gente, às vezes, como torcedores, tá só de olho ali no que o time vai fazer em campo, né? Aí as nossas análises são muito baseadas nisso, como o time se comporta, a tática que vai usar, qual o esquema, como vai fazer para quebrar as linhas. Pelo menos eu gosto de observar isso. Mas a parte do planejamento também influencia muito duas coisas que eu acho assim primordiais. Primeiro, a visão do técnico em relação ao seu trabalho, porque se a gente está falando de um time que precisa, né, no caso do futebol brasileiro, precisa evoluir em aspecto tático, é necessário que a gente tenha técnicos que, como utilizando o exemplo do Fernando Diniz, banquem a sua ideia e sejam insistentes nela, mas também, por outro lado, vai ter essa noção do impacto e o técnico vai poder ter garantia de que vai estender seu trabalho, de olhar assim e dizer, eu vou pegar um time aqui com planejamento, 5 meses, só 5 meses é muito pouco, né, para você desenvolver um trabalho, O mas mesmo planejamento é assim, 3 meses, né? é, aí tipo, pegar assim o elenco, ver o que é que tem de potencialidades, o que é que ele pode usar de habilidade de cada jogador e montar um aspecto tático, então assim, leva tempo esse tipo de coisa, leva testes, leva também a falhas, com certeza, e o que a gente não tem no Brasil é uma possibilidade de estabilidade desse técnico, porque o planejamento não existe praticamente da parte do clube. Caso de Diniz. Diniz errou muito no Fluminense, Diniz Sim. errou muito no começo do São Paulo, porque ele estava começando um trabalho em que ele tentava fazer as coisas, não deu certo isso, vamos fazer aquilo, e dava erro, sabe? Agora, depois de um ano de trabalho, é que o São Paulo tem um time coletivamente pronto e que, se você for olhar os jogos, o cara sério, honesto, porque tem muita análise desonesta, principalmente entre os comentaristas e os próprios torcedores. Se a gente for ver o trabalho de Diniz agora, se o São Paulo leva um gol aqui e ali, é a zaga do São Paulo, minha gente, é muito fraca. É muito, muito fraca. Eu não acho que lembro. eu não acho que a palavra certa seria fraca. Eu acho que é desequilibrada a defesa do São Paulo, o sistema defensivo de São Paulo. Eu acho que se, por exemplo, ele estabelecesse ou tivesse um zagueiro a mais assim de qualidade, eu acho que ele conseguiria dar mais sustentação ao sistema. Eu acho que o sistema falha porque não há qualidade Sim, na zaga. é isso.
Pois Porque é, os você, caras vão sair e não sabem sair, pega na bola, parece que a bola tá pegando fogo no pé, aí roubam a o, bola do cara e pronto, fazem um gol. Culpa do Diniz, gente, não O é esquema isso. de saída de uma- o- bola, o esquema de saída de bola que o São Paulo tem é um esquema que é replicado tipo, nas melhores ligas nacionais da Europa. Pô. Se a gente pega um time como o Brighton na Inglaterra, que é um time assim da parte inferior da tabela, é um time que sai tocando da mesma forma como o São Paulo sai. É a mesma forma como às vezes o City faz em campo. Eu já vi a saída de bola sendo executada muito bem por times como o Bayern de Munique e tal. Agora, claro, a qualidade aí pesa um pouco, mas é o tipo da coisa. O esquema tático, pelo menos, tem. Né? O São Paulo tá em quem? Terceiro, né? Imagina se tivesse uma boa defesa. Sim. E, assim, eu não lembro agora em que canal eu ouvi isso, mas se não me engano foi no Toque Passa. E o cara pegou e falou o seguinte: Diniz, ele só tá no São Paulo atualmente. É, ele, ele, ele tem um começo de ano muito positivo. Com o intervalo da pandemia, ele demora para achar novamente esse futebol de São Paulo e agora ele está conseguindo achar. Mas muitas vezes ele teve o cargo ameaçado. E talvez, e aí que fica essa questão do planejamento, ele só não foi demitido porque, como a diretoria atual do São Paulo está terminando o mandato, os caras fizeram assim: ah, não, deixa esse treinador não foi aí não. Não foi não, foi por e causa disso segue. não. Foi por causa disso não. O Diniz só ficou por causa de Raí, que Sim, pô. é Pô, diretor de justamente porque Raí tá é chegando no diretor de final futebol. do período da diretoria Não, dele. mas E Raí teve que bancar. O Porque, presidente do São Paulo, que é Leco, ele queria que Diniz fosse mandado embora. O sim, presidente. Só que aí Raí, que foi o cara que trouxe Diniz para o clube, Raí insistiu muito e para que qual foi, Diniz ficasse e e qual foi o continuasse com o argumento trabalho que Raí dele. usou, cara? O, O o argumento que Raí futebol, o usou trabalho. foi: a presidência tá chegando ao fim, deixa o Diniz continuar o trabalho, e se ele estiver apresentando níveis inferiores do desempenho do time, a nova presidência e o comitê executivo que vai ser eleito junto com essa presidência, se quiser demitir, o cara demite. Foi essa desculpa que Raí usou, tá ligado? Então, assim, o que eu vejo no Brasil, infelizmente, é uma cultura é, que diz assim: olha, a gente quer, como o Vitor e você falou muito bem, a gente quer a vitória, a gente quer o título, a gente quer chegar e colocar muita gente aqui feliz porque a gente conseguiu tal e tal título, conseguiu tal e tal feito. E só que, como isso é feito? Isso é feito de um modo apressado. Ah, bota um técnico aí, se ele der, deu. Se não deu 5 jogos ou menos, demite o cara. Eu já vi Se esse técnico treinadores. tem título, né? Se esse técnico Eu tem já vi título, é ótimo. treinadores. Eu já vi treinadores sendo demitidos com 4 jogos. Tá certo? Foram 4 derrotas. Mas, tipo, cara, se não me engano, foi no Campeonato Brasileiro 2016. E os 4 times que esse técnico perdeu, 2 estavam brigando em cima da tabela. Se não me engano, não foi o Palmeiras, inclusive. Eu fiquei, como assim? Como é que uma diretoria consegue avaliar um trabalho do treinador com apenas 4 jogos? E é também de se enxergar e de se procurar entender se esses 4 jogos foram do estilo maratona, né? Joga final de semana, joga no meio, joga final de semana, joga no meio. Onde você tem que dar um tempo de descanso para o atleta, porque ele é ser humano, e onde é que vai ficar o treino? Pois é. Tu E você falou pega, por sobre exemplo, isso. Fala, Marcelo. que você pega assim exemplos de times que não têm um elenco tão vasto e qualificado, que também segue a mesma maratona, o mesmo calendário dos times que têm condições de estabelecer para o clube um elenco muito vasto e de qualidade. Entendeu? Você não pode comparar os dois trabalhos. Você pega, por exemplo, o Fortaleza que o Rogério Ceni estava. É um time limitado, um elenco também limitado, em questões de quantitativo e de qualidade, e ele conseguiu fazer um bom trabalho mesmo com o calendário apertado. Só E que ele perdia muitos jogos também, não era toda vez que ganhava. lembrando que o Fortaleza nem é o time, né? Que é o time comandado por Rogério Ceni, nem é o time com as grandes expectativas
para o Campeonato Brasileiro, e mesmo assim eu vi cobrança, principalmente quando ele perde o título cearense logo no início da trajetória dele pelo clube. Nem isso, o Fortaleza perdeu o que para mim era o time para ganhar a Copa do Nordeste, perdeu o título praticamente para o Ceará, porque foi eliminado por rival na semifinal. Imagina só se Rogério Ceni não tivesse ganhado nada no Fortaleza, igual o Diniz, e tivesse perdido a semifinal da Copa do Nordeste para o Ceará. Aí, beleza, esse cara já tá. E perdesse o campeonato se não tivesse pandemia, e tivesse perdido o campeonato cearense para o Ceará também. Se ele estaria no cargo? Não estaria, na minha concepção. Isso atrapalha muito, né? Porque, querendo ou não, você tem uma série de cadeias, cada uma delas se complementa uma na outra nesse ciclo de estagnação do aspecto tático. E dentro delas existe essa ideia, né? De, pô, como é que o treinador vai pensar a tática, como é que ele vai estudar o adversário, apesar que isso não se faz, né? A gente tem querendo ou não, o, o, o futebol ele reflete muito do que é o Brasil em relação à prática de estudos. A gente não, digamos assim, a gente não é criado para estudar, a gente é criado para trabalhar, para ganhar nosso dinheiro, para fazer as coisas imediatamente, terminar o estudo e pô, correr para ganhar dinheiro, porque você é pobre, etc. Então, isso infelizmente cobra caro. Eu lembro que a gente estava assistindo um dos últimos jogos do Jorge Jesus como técnico do Flamengo e, assim, era um time, era um Bangu, eu acho, era um time pequeno, né, da região carioca ali, e ele dando os comandos, fazendo o que a gente chama de o básico, né, no tático, e a galera espantada, como é que um técnico faz isso? Porque Era o áudio, não era? Era é, um áudio dos jogadores. era o áudio do jogador no WhatsApp, eu acho. Foi no campo. Não, foi no WhatsApp. As caras disseram, nossa, tu viu como é que a cara dizia? Dava um código lá e a galera tinha que agir. É porque realmente não se estuda. Primeiro, não há tempo para se estudar, geralmente em calendários muito apertados. Ou quando há possibilidade, não há um estímulo ao estudo, nem no futebol, e isso só é uma consequência do que acontece na sociedade brasileira como um todo. Isso é, infelizmente, muito É, problemático. realmente, o futebol é uma, como é que eu posso dizer? É um reflexo, acho que é a palavra mais correta, é um reflexo da sociedade brasileira que a gente vive. O futebol brasileiro é isso, é um reflexo. Pois É, é. Como quantos eu tava jogadores. falando. Fala, Ah, Pedro. quantos jogadores que são formados nas nossas categorias de base, eles recebem um, uma cultura, né, um crescimento de uma educação abstrata para poder saber sobre localização, etc e tal. Eu lembro do Borussia Dortmund uma vez quando acho que ainda estava na era Klopp, eles mostraram sempre treinamento para adolescentes no Borussia Dortmund. Claro que você vai dizer, pô, um país de primeiro mundo, a Alemanha, né, tem condições de arcar com esse custo. E olha que o Borussia nem ainda hoje, né, não é o time mais rico da Alemanha. Para mim é um time médio. Se É um time colocar o médio. Borussia, se colocasse o Borussia numa Premier League, pelas condições financeiras que tem, ia disputar o sexto, o sétimo, até o quarto Sim. lugar. Não ia disputar título, não. Porque E mesmo financeiramente é um lá, time médio. sim. E mesmo lá, eles já criavam jogadores dentro de uma linguagem de táticas abstratas, sabe? De você pensar muito no reflexo, você estudar a concentração. Olha só, os caras estudavam, pô, como a gente estuda assim, faculdade, né? Os caras passavam horas estudando concentração. É uma coisa assim, aparentemente tão banal e simples que a gente vai olhar assim, qual é o resultado que isso vai ter, né? E acho que talvez aqui no Brasil isso não seria tão bem visto assim. Os caras vão estudar concentração, foco, reflexo. Né? Os caras estudam isso para depois pôr em prática isso desde moleque. E, enfim, Não é, nesse processo eles acabam amadurecendo muito mais rápido do que os jogadores brasileiros. não é bem visto porque tem custo. Sim, Pois Você é. falar em custo, aí o dirigente de clubes brasileiros logo descarta.
tem custos e o resultado não é tão visível, né, a E não curto é, tão- prazo. e não é rápido, o resultado não é rápido disso. O trabalho é a longo prazo, só que aqui a gente nunca trabalha a longo prazo. A gente trabalha a curto, médio. É trabalho para um ano que tem que dar resultado, pelo menos classificação para Libertadores, uma vaga na final de algum torneio. Tem que ter algum resultado durante um ano. Porque se não Pois é. tiver, o trabalho foi horrível. Com relação ao que vocês estavam falando, que vocês estão falando aí e tudo mais, falando sobre a tática, que eu falei lá no começo do podcast, que eu dividi em três coisas. Que o problema do futebol jogado aqui perpassa em três tópicos, que é administração, né? Os dirigentes e tudo mais. O segundo, educação, que Pedro falou, e resultado, que Marcelo bem falou. Por que eu falo isso? Porque a gente pega o exemplo da CBF. Poxa, no Brasil, o Brasil é um país em que todo ano muitos clubes do interior fecham as portas. Por quê? Porque não tem jogo. Acaba o campeonato estadual, vai jogar o quê? Sabe? Porque nem jogar a Série D eles jogam. Porque não tem condições de jogar a Série D, não tem condições de pagar uma viagem para jogar no Amazonas, no Pará, sabe? Não tem. E pronto, se fecham as portas. Tem a CBF corrupta, sabe? Os dirigentes, que não é só o problema do futebol, é a questão política, administrativa. A administração no país, no Brasil, em todos os meandros, em todas as alocações, é horrível, é horrível. Então, os dirigentes brasileiros, eles só pensam neles mesmos. Aqui tem uma dívida bilionária, mas não, a gente vai pegar patrocínio tal, gastar tanto num elenco e que se lasque o próximo presidente e que se lasque a próxima diretoria, porque eu quero que esse time seja campeão para eu ficar com um bom nome. Ele com o Miranda é um bom exemplo disso do Vasco. Então, um exemplo do Vasco, tá tendo agora as eleições, não sei se já teve, um dos candidatos teve a pachorra de falar que poderia alavancar R$ 1 bilhão para o Vasco. E com esse dinheiro, poderia contratar Balotelli, Giovinco. O quê? Pois é. E Meu outro cara irmão, não lá. E outro acredito cara nisso, lá. não. Meu Deus do céu. Gente, o Vasco é um dos times mais endividados do Brasil. Não tem que comprar jogador, não. Tem que pagar a dívida primeiro. Se você for comprar Giovinco, Balotelli, esses caras, você vai deixar o seu time mais endividado ainda. Pode ganhar o Brasileirão, pode ganhar a Copa do Brasil, mas a conta vai chegar. O O que exemplo aconteceu disso é com o o Cruzeiro. Cruzeiro? Pois é. Então, um dos pontos é justamente isso, a CBF e os dirigentes dos clubes. O segundo ponto que tu bem falou, Pedro, educação. Os técnicos, eles não estudam. Como eu falei, tem aula com Parreira. Por si já era para acabar o assunto. Como tu falou, os jogadores, os nossos jogadores, não é que eu me ache um cara extremamente intelectual, inteligente. A maioria é burro, parece uma pedra. E os caras não têm educação de jogo. Não sabe o fundamento, sabe? Só Acha dá um que passe, O erra Bira, dois o metros. Bira, o Bira Leal, que é um jornalista bem famoso, gosto muito de escutar o que ele fala. Ele até usou esse argumento para falar sobre por que jogadores brasileiros não se posicionam. Acho que até o Bruno Formiga também falou sobre isso, né? Porque o jogador brasileiro não se posiciona, etc e tal. Os caras, tipo, se você pegar um cara, não Neymar, porque Neymar ele já vem da classe média, mas é uma classe média baixa, né? Mas se a gente pegar, sei lá, Neymar com um 12 anos Gabriel ganha Jesus da vida. R$ 5.000. É, Neymar com 12 anos ganha 5.000. um Gabriel Jesus da vida. Que na Copa de 2014 aqui no Brasil estava pintando a rua de casa para comemorar a Copa. Um cara desse não tem acesso a uma escola que possibilite a ele, é, que incentive, né, ele a estudar, tá ligado? Ele não é desenvolvido intelectualmente. Infelizmente, isso tá muito ligado à nossa desigualdade social, né? Então, infelizmente, essa desigualdade impede que os jogadores estudem e quando eles chegam para praticar a sua atividade,
a gente não pensa, entre aspas, né, usar uma linguagem assim do professorado, numa formação contínua desses caras, entendeu? Porque aquilo que você estuda no começo, se você não vai aprimorando, se você não vai revisando aquele estudo ao longo do tempo, a tendência é que você se perca aquela ideia. A gente aprende Pois isso é. na faculdade. Quando a gente começa a estudar história, um professor até da gente disse o seguinte: a gente vai estudar. O primeiro livro que a gente vai estudar é Apologia à História de Mark Bloch. A gente tem que estudar esse livro. Ele falou, né? No mundo ideal, a gente estudaria esse livro todo semestre, porque para a gente revisar as bases que fazem a gente ser historiador. Enfim, é só para dar um exemplo, mas seria interessante que a gente Então, tivesse esse tipo então eu de peguei cultura, né? pesado, né? Eu peguei pesado com falando que a maioria dos jogadores são burros. Eles são desprovidos de inteligência, vamos dizer assim. E são desestimulados. São Eles são desestimulados. desprovidos do serviço. Eles Pois são é, desprovidos do serviço. quando eu falo em desprovido de inteligência, não é aquela concepção de aluno, né? Um cara que não tem inteligência para nada, é porque eles são tirados do acesso ao conhecimento. Porque, como o Uhum. Pedro falou aí, o Brasil, desigualdade, e enfim. Aí você vê, Ninguém vai ter educação de cacá, né? pois é, isso É bem que você verdade. falou. Aí vamos lá, eu ainda tratando sobre educação, os técnicos, nossos técnicos não conhecem nada. Aí, pronto, tem Luxemburgo, tem esse Abel Braga, tem Mano Menezes, Filipão. que Filipão, que porra, minha gente, os caras estão parados no tempo, estão parados no tempo. Eu acho que futebol é o mesmo que se jogava 15, 20 anos atrás, quando o futebol, como qualquer coisa no mundo, evolui. É um jogo. O basquete é um esporte que mais se evolui taticamente hoje. Porque é um jogo em que, se você ficar muito parado, assim como o futebol, você perde a bola. É um jogo que tem que ser rápido, em que pivô, para quem não conhece, pivô é um cara alto no basquete que pega a bola embaixo da cesta para enterrar. É o cara mais alto que está ali embaixo da cesta para fazer só aquilo. Se os técnicos do basquete não tivessem a concepção de que os jogadores com o passar do tempo iriam ficar mais fortes, mais velozes, porque tem a tecnologia para isso, né? Uhum. O pivô ia se dar mal. O que acontece hoje no basquete? O pivô não fica mais parado embaixo da cesta, não. O pivô sai do perímetro, pega a bola, arma. O pivô agora tá armando o jogo. Tá armando O o pivô jogo, é. agora. Outro esporte teve muita evolução nesse sentido é o próprio vôlei com a questão do saque. Eu fui ver um jogo de vôlei, se não me engano, foi na década de 90, nas Olimpíadas, e o saque era tipo, você pegava a bola, entregava pro outro e vamos ver o que é que vai dar. E hoje a gente sabe qual é a potência de um saque. Às vezes passa dos 100 km por hora uma batida de um saque de um jogador O de saque, vôlei. o Pô, saque é uma arma. O saque é uma arma. Exatamente. E tem vários tipos, não é só um. Tem um saque forte com velocidade, tem um saque com velocidade média, tem um saque curto, que é a distância para ele cair na linha que a gente. Eu até tô esquecido do nome. Tem uma linha, como se fosse uma pequena área, que Hum, divide a quadra. Eu não me lembro exatamente o termo técnico, mas enfim. Que é o saque curto que você bota ali. Tem vários tipos. pois é. exato, né? E Aí mostra, você. mostra a evolução do esporte. E o futebol, pelo grau que ele recebe de espectadores, se não é o esporte mais praticado, com certeza é o mais famoso de todos, praticados hoje no mundo. Então, é óbvio que esse tipo de esporte, por ser muito visto, por Por ter dinheiro, tá? atrair, rende dinheiro, atrai os melhores desse, Os desse patrocinadores, né? esporte, né? Os melhores patrocinadores, enfim. Então é claro que vai ter também mudança, vai ter um técnico que vai propor uma coisa nova, vai ter um técnico que vai olhar e dizer assim, como é que eu posso furar tal bloqueio, como é que eu posso modificar aqui o meu jogo. Se a gente pega, por exemplo, eu achava, depois que o Mourinho saiu do United, que ele já tinha dado o melhor dele. E Eu, agora Eu 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 vou achava pego. até, E eu ele vou, agora eu eu tá vou no achava que até, ele Tottenham ia e eu tô perder. mordendo a língua. eu vou dizer, como tu falou agora, eu tenho que pedir desculpas assim publicamente para quem tá me ouvindo que nunca ouviu isso, eu acho.
mais Pedro e Marcelo já, que eu cheguei a dizer que Mourinho era o Luxemburgo da Europa. Sim. Eu tenho que pedir desculpa a Mourinho, se ele escutar isso, né? Que eu creio que ele vai escutar. Como diria André Henrique, você tem que apanhar de cinta, meu amigo. Pois é, eu tenho que pedir desculpa a Mourinho, porque ele tá ele tá trazendo algo novo para o esporte. Não, ele tá trazendo coisas que já existiam, mas com uma roupagem nova, sabe? É um ponta de lança agora com outras funções que vem lá de trás, mas que Kane não faz só aquilo, entendeu? Então, enfim, como eu estava falando da educação, e para um exemplo, por que o futebol brasileiro está parado? Porque os jovens estão parando de assistir futebol brasileiro e estão assistindo mais futebol europeu. Aí muito se fala em PlayStation. Pirra agora está torcendo para Liverpool, para PSG, para Real Madrid, por causa de PlayStation, por causa do FIFA. Não, gente. Pirra agora está assistindo porque ele quer assistir coisa boa. Pirra também. Eles têm acesso. Eles têm que acesso mais fácil, né? E claro, quando você tem acesso e compara, mano, eu já tive assim, assisti um jogo da Premier League de tarde, assim, né? Meu dia, assim, depois do almoço, e foi esse jogo do Campeonato Brasileiro, mano, é outro esporte praticamente. Pois é outro esporte. Por isso que eu falo, o futebol não é só pegar uma bola e chutar, não. Tem que ter ideia por trás. Porque se você colocar 11 jogadores em campo, eles ficarem tocando e o que vier faz, isso não é futebol. Isso é outra coisa, não é futebol. Então, pronto, um exemplo. Por que na Alemanha, que para mim, taticamente, hoje, é o que mais chama atenção, na minha visão? Porque os alemães jogam extremamente ofensivos. Boa parte dos times alemães jogam com 3 zagueiros, que eu estava conversando com o Marcelo em off. Eu estava falando com o Marcelo, Marcelo, por que o Corinthians joga com 3 zagueiros e faz com que Fagner jogue mais solto? Porque no jogo de ontem contra o Grêmio, o Fagner praticamente jogou de atacante. O Fagner pegava a bola, ia para o meio, armava, sabe? Fazia o papel de Luan. Por que o Corinthians joga com 3 zagueiros e coloca Fagner mais solto? Coisa que na Alemanha faz. Os alemães jogam com 3 zagueiros. Boa parte dos times jogam com 3 zagueiros, que a Atalanta na Itália faz. E os laterais ficam soltos, sabe? Atacando que nem os doidos. E por que na Alemanha tem uma média de 2 a 3 gols por jogo? Não é porque o jogo é fácil, não. É porque os times são bem treinados. Quase todos os times do campeonato alemão são bem treinados. Vai do Paderborn, do sei lá que for, ao Bayern de Munique, entendeu? Então, tipo, por que na Inglaterra, pronto, na Alemanha, os zagueiros? A moda agora é o zagueiro agora tem que sair jogando, tem que pegar a bola e armar quando tiver todo mundo fechado, até o volante, porque o futebol evoluiu tanto que o volante, quando pega na bola, tem 3 em cima dele, porque o volante agora é a peça-chave do jogo. Aí o que os alemães pensaram? Não, o zagueiro agora tem que construir a jogada. Isso é uma inovação tática. Partilhar do goleiro. Pois é. Outra ideia que os alemães colocaram, o goleiro tem que ficar livre, pegar a bola e fazer lançamento, armar um jogo. Coisa que tem no campeonato alemão. No campeonato inglês, tem a questão dos pontas de lança, que estão agora revitalizados lá. Tem Firmino, tem Kane, tem como é o cara lá do... Puxa, velho. Como é o nome daquele time lá, o Grealish, é Grealish, né, que fala? É Jack Grealish, do Aston Villa. Pois é, um ponta de lança também. Na Inglaterra tem muito disso. Na Itália, que já se tem um futebol fechado, né, um sistema defensivos ótimos, mas você tem, voltando para o inglês, tem a questão dos laterais que atacam muito no futebol inglês também. Na questão da Itália, tem o papel do meio campo, dos volantes, que foi uma questão dos italianos, que os volantes têm que armar a jogada, que é a questão de Pirlo, que hoje em dia o volante agora, ele está praticamente virando um atacante na Itália, que ele não fica só lá atrás, ele fica quase o tempo todo no campo adversário, lá perto da área, atacando. Tem a questão da Espanha agora, claro, tem o tic-tac, tem a questão do falso 9,
Tem a questão da marcação de caixa, né? Que, tipo, quando um atacante pega a bola na linha de fundo, tem 4 jogadores, não em cima dele, mas fazendo uma marcação por zona, em que o cara fica dentro de uma caixa. E se o cara não for bom, ele vai perder a bola. Então, há muito se falar por que assistir o campeonato espanhol, por que assistir o campeonato alemão. Porque, claro, tem Real Madrid e Barcelona ganhando, mas Real Madrid e Barcelona, eles não pegam times ruins, não. Eles ganham jogos porque eles são elencos bilionários. Se colocar o Bayern de Munique aqui, o Bayern de Munique vai ser campeão com mais de 100 pontos. Botar o Bayern de Munique em qualquer campeonato do mundo, o Bayern de Munique vai ser campeão. Eu acredito que se colocar o Bayern de Munique num campeonato da Premier League, ele vai ser um time extremamente bom. Entendeu? Então, a questão é educação. E por que assistir futebol alemão, inglês, italiano e espanhol? Porque lá é o futebol bem jogado. E o terceiro ponto é a imprensa. A imprensa criou uma cultura criou-se uma cultura do resultado. Se o cara não ganha jogo tal, ele é ruim. Se o cara não tem título, ele é ruim. O que o Galvão falou de São Paulo, para mim é um absurdo. O São Paulo ganhou o quê? Poxa, o São Paulo treinou o Sevilha boa parte da carreira dele, e o Sevilha galera, poxa, ganhar o campeonato espanhol com o Sevilha é complicado. Com o Real Madrid bilionário, o Barcelona bilionário. Uhum. Entendeu? Foi difícil para o Atlético de Madrid ganhar com Simeone. Simeone. Imagina para o Sevilha. Aí faz o paralelo com o Luxemburgo. O Luxemburgo tem vários. Boa parte dos títulos do Luxemburgo é campeonato estadual, com Palmeiras, com Corinthians. São 9 títulos. Ele ganhou 9 títulos estaduais com o Palmeiras. Pois é. Vai jogar contra quem? 15 de Piracicaba. Aí é fácil ganhar título, entendeu? O bom é que, nesse aspecto da imprensa, né, o bom é que a gente tá vendo recentemente um mecanismo, principalmente em mídias mais alternativas, como não sei se a ESPN é alternativa, mas na questão do Brasil né? Porque nem todo mundo acompanha. Mas na ESPN, no Esporte Interativo, a gente tá vendo pessoas que, tipo, estão se concentrando mais no aspecto tático do futebol para tentar dar fazer uma crítica, e aí crítica não com o intuito de manchar um trabalho, mas ser criterioso ao analisar um trabalho que está sendo feito, para justamente evitar esse tipo de conclusão, né? Uma conclusão que joga um lado, tem que ser super tático, ou no outro, ser super plástico, fazer muitos dribles, etc. E só vencer nesse caso, né? Então, concluindo, eu acho que tem esses 3 pontos e como tu bem falou, Pedro, a questão da estagnação da mentalidade, que com essas 3 coisas juntas, tu falou muito bem que o Brasil passou por 3 finais consecutivas de Copa do Mundo, aí criou-se uma ideia no brasileiro que por nós mesmos pode vir o que a gente não precisa de ideia de jogo, a gente não precisa de nada. A gente tem bons jogadores e a gente vai ganhar. Quando não é assim, o futebol mudou. Existe zagueiro hoje, aí bota a culpa nos alemães. Existe zagueiro hoje que sabe o que o atacante vai fazer, gente. O zagueiro hoje, de melhores times, das melhores seleções, o zagueiro não vai cair fácil na do atacante. O volante não vai cair fácil na do atacante mais. Não vai cair fácil na do meio-campista. Então, se ficar com essa ideia de toca a bola para o Neymar que ele decide, a gente não vai ganhar mais Copa. Não vai ganhar mais Copa. Tem que ter um jogo coletivo, uma ideia de jogo que tenha começo, meio e fim. É isso. Eu tenho um ponto assim, na questão da evolução do futebol. Para mim, o futebol evolui a cada Copa. Vou dar um exemplo para vocês. Começando em 2002, você vê como o Brasil jogava, que era um time bem armado e que tinha qualidades técnicas individuais assim muito muito boas para decidir os jogos naqueles momentos mais difíceis. Um exemplo é a semifinal do Brasil contra a Turquia, que Ronaldo decidiu o jogo dando um biquinho no canto.
Aí já contra a Alemanha na final, você vê que o Brasil arrebentou, jogou muita bola e conseguiu ganhar por 2-0. Ainda na Copa de 2006, você já vê uma Itália com um padrão tático muito bom. Foi uma aula tática aquela Copa do Mundo que a Itália deu. Você vê que em 2006 aí já se estabeleceu um padrão tático de uma ideia de futebol que perdurou por 4 anos. É, Até e vir a a ideia do Espanha, volante, né? Do segundo volante veio da Itália. O volante agora tem que a Itália. atacar um doido. Realmente, essa ideia veio do futebol italiano. Aí perdurou durante esses 4 anos para na Copa do Mundo de 2010 a Espanha vir com o tic-tac, né? Aquele futebol mais vistoso, de toque de bola, de paciência até chegar no gol, que depois que Guardiola aprimorou essa ideia e revolucionou o futebol. Aí perdurou durante mais 4 anos essa ideia até chegar na Copa do Mundo de 2014, que veio a Alemanha e destruiu tudo o que viu pela frente, inclusive nós brasileiros, com um Aí dói no futebol. coração. Dói mesmo, dói mesmo. Que a Alemanha veio com um futebol tático, muito bem armado também, com um toque de bola de qualidade, que era a principal característica daquela seleção alemã era o toque de bola, era o passe. Era o principal fator que fazia com que eles jogassem bem. Era a construção lá de trás, né? No sentido de zagueiro construir jogo, de Realmente, goleiro construir jogo. realmente. E depois a gente chega em 2018 com a França com um futebol mais reativo, digamos assim, mas tinha qualidade, que saía em transições muito rápidas, mas também taticamente era bem montado e tinha qualidade individual. E essa é a minha visão. O futebol evolui, a cada Copa você vê uma maneira de jogar diferente. A questão da França é um bagulho interessante, porque muito se falou, eu até falei quando assisti a Copa do Mundo, mas depois de ver alguns comentaristas falando e tudo mais, e depois eu assistindo a final de novo contra a Bélgica, que aquilo ali foi um banho tático do começo ao fim, a França é um apanhado de tudo, aí é a evolução do jogo, é um apanhado de tudo que se vem fazendo. Muito se falou, o que tem de mais nessa França? A França é um 4-4-2 normal, coisa que a gente já vem jogando desde 1900 e bolinha, que o Brasil vem jogando desde 1900. O que tem de mais? Justamente que eles têm bons zagueiros e rejuvenesceram, né? Porque a nova geração francesa de zagueiros tá melhor do que daquela Copa. Muito melhor. Então, tem zagueiros que constroem, o goleiro não faz muito papel de construção. Tinham laterais que atacavam muito, tinha volante que fazia o papel que a Itália já fazia, que era Pogba e como é o outro nome do outro cara? Maludá, Kanté. não. Kanté, que atacavam bastante, Kanté mais de contenção e Pogba sempre municiando os caras de frente. E tinha os atacantes que Griezmann não ficava parado. Griezmann não era uma banheira, uma barca lá na frente. Griezmann voltava. Só quem ficava lá na frente era Giroud, que não sei como, aí é para acabar, para quebrar os comentaristas, a gente, que Giroud foi campeão de uma Copa do Mundo sem fazer um. E Giroud era uma barca lá na frente. É Mas, verdade, verdade. mas tem uma ideia também. E futebol não é uma ciência exata, não é uma ciência, vamos dizer assim. É um esporte que tem as ideias, mas de vez em quando vai acontecer alguma coisa, como aconteceu com o Giroud, porque Giroud é um ponto fora da curva. Mas enfim. Nunca Chegamos mais. a 1 hora e 13 minutos. A gente falou demais, velho. Eu acho Tanto que para a gente concluiu o tema que a gente estava debatendo, né, velho? Pois é. No próximo programa, nós iremos falar sobre temos competições demais. O que será que a gente vai falar um pouquinho aí sobre. Dessa vez saindo um pouco mais do brasileiro, né? A gente vai falar também do Brasil, porque nós temos muitas competições. Eu sei que o calendário de futebol atual está bem modificado por causa da pandemia, mas já era uma coisa que se falava desde a temporada passada sobre se os clubes estão tendo competições demais para jogar,
sobre a saúde dos atletas a médio e longo prazo. Então vai ser esse o nosso tema. Mas antes, nós temos os palpites. Queria aí que Vitor e Matheus dessem 2 jogos que eles acham que vão ser interessantes dentro aí da próxima semana. Começa o Marcelo? Beleza, 2 jogos que ele considera importante. Qual o palpite que ele acha? Bem rapidinho, Marcelo. Diz aí os palpites primeiro, pô, porque aqui eu tô perdidaço. Eu? Sim. Tá com o PC aí ligado? Estou, mas eu vou ver aqui no celular. Vocês querem começar por onde? Assim, eu vou dar assim, Eu vou 2 ver aqui no jogos. celular. Eu vou dar aqui 2 jogos que vão ser importantíssimos na próxima rodada. Eles são do mesmo grupo da Liga dos Campeões da Europa, que é PSG e Leipzig e Manchester United e Başakşehir. Por quê? Dependendo do resultado, meu amigo, o PSG pode já começar a dar adeus à Champions League. Mas eu acho, assim, o jogo PSG e Leipzig vai ser no Parque dos Príncipes. Deu uma vai... cortada, eu não escutei muito o que tu falou, não. Na verdade, não escutei nada que tu falou agora. Nossa, cara, isso vai pra gravação. Tem 2 jogos do mesmo grupo, na Liga dos Campeões, que é PSG e Leipzig e Manchester United e Başakşehir. Dependendo do resultado que sai desse jogo, o PSG já pode começar a dar adeus à Champions League. Mas eu acho que no jogo do PSG, talvez, assim, eu vou colocar assim um pezinho atrás, que vai dar a PSG, e já vai ter de volta aí Neymar e Mbappé. E o Leipzig essa semana empatou, não lembro agora qual foi o time. Enfim, e no outro jogo, Manchester United e Başakşehir, olha só que coisa interessante, né? Eu espero que o United ganhe. Por quê? Porque se o United ganhar e o Leipzig também, ia ser bom. Porém, eu tenho muito receio de que o United não vai conseguir jogar bem com um time como o Başakşehir, que recua as linhas para dar no contra-ataque. É o United, tipo, eu acho que vai dar empate se não perder. Não confio no United. Não é querendo ser clubista, não, mas quando o United pega um jogo assim, que nossa, vai ganhar, vai lá e perde. E aí, Marcelo? No jogo do PSG contra o Leipzig, eu acho que o PSG ganha, sim, por jogar em casa, ter o retorno de Neymar. Acho que, e também pela necessidade que ele tem de ganhar para buscar a classificação, né? Eu acho que o PSG ganha, não com muita facilidade, acho que uns 2-1 assim é um bom placar. E em relação ao United contra o Başakşehir, como o jogo de ida, né, fora de casa, ele perdeu o jogo justamente por não conseguir entrar nas linhas do time adversário. E acho que por jogar fora de casa também o United não consegue se impor. Acho que em casa, acho que tem mais porcentagem assim de ganhar, de vitória. Mesmo assim, vai ser com muita dificuldade. Acho que vai ser 1-0, 2-1 também. Beleza. Se tem mais algum jogo aí que vocês acham que vale a pena assistir? Eu tenho Tem mais um aqui. quarta-feira Inter e Real Madrid, né? Real Madrid pode. Real Madrid Não, vai hein? sem Sérgio Ramos. Real Madrid vai sem Sérgio Ramos. E Tem pode Casemiro. perder Casemiro e Militão. Rapaz, eu acho que a Inter ganha porque tem Lukaku em boa fase e tem o Martinez. Nunca Lautaro. mais eu coloco a mão no fogo pela Inter de Milão. Não, mas o problema da Inter de Milão, Pedro, é Conte, velho. Conte. Eu não sei o que acontece. Poxa, Conte no Chelsea, eu achava, poxa, esse bicho aí é top 5 do mundo. E Conte, a cada jogo, ele inventa algo que pra mim é, cara, o que tu tá fazendo, sabe? E muita derrota da Inter, na minha visão, tem dedo do Conte. Ah, tem que tirar Conte. Não, como eu falei, não tem que tirar Conte. Mas é que Conte inventa muito, pô. Ele inventa até demais, sabe? E claro, o time da Inter não é lá essas coisas, mas não é um time ruim. É um time que pode bater de frente com qualquer time do mundo, na minha visão também. Mas é que Conte inventa demais. Enfim, eu acho que dá Inter. Porque tem Pronto. Lukaku e tem Marquinhos.
Pronto. Ainda no cenário internacional, um jogo que vale muito a pena de acompanhar vai ser Lille e Milan. Esse vai ser o jogo da volta na França. Vai lembrar que a única derrota que o Milan tem na temporada foi pro Lille, em 3-0, assim, no San Siro. Muito louco. E um outro jogo da Liga Europa que também vale a pena assistir é Rangers e Benfica. Rangers do técnico Steven Gerrard, que ainda não perdeu nessa temporada. É o único técnico ali no leste europeu, né? Leste não, oeste. O leste é outro lado. No oeste europeu, que ainda não sofreu derrotas. Esse Vem do time do empate com o Rangers. Benfica. Olha, se bom você entende pelos resultados, está muito bem. Agora Não, no não tenho sentido assim, acompanhado. é porque eu não acompanho muito, claro, o campeonato o Eu Rangers também fica não. onde? Na Escócia, né? Escócia. Eu vi um jogo só, que foi justamente o primeiro jogo contra o Benfica em Portugal, que foi Foi 3-3. 3-3. Foi uma Joga bem. partidaça. O time de Gerrard é ajeitadinho, compacto, transições Eu, muito rápidas. Tem uhum, qualidade eu no passe. assisti. Eu assisti o contra o Braga no passado, na temporada passada. E teve um jogo que o Rangers ele conseguiu anular o time adversário, que ele não conseguiu dar um único chute a outra meta, seja para fora ou em direção ao gol. Eu acho que Foi foi no clássico bem. contra o Celtic. Não, foi não. Foi um time mais Foi, né? fraquinho da Escócia. Eu sei que o Rangers terminou com 27 finalizações e o time adversário nenhuma. Nenhuma finalização, nenhuma. O goleiro, Cara, o goleiro do Rangers voltou com o uniforme limpinho para o eu tô vestiário. tentado a assistir esse jogo. Eu quero ver Rangers. Não assisti um jogo e a galera tá falando tão bem. Pode assistir, Marcelo agora falou tão bem dele, agora eu vou assistir. É o próximo principalmente esse treinador do jogo Liverpool, hein? contra o Benfica. Esse jogo contra o Benfica, eu acho que pelo adversário também vai ser um jogo muito bom, que é o Benfica de Jorge Jesus, né? É um Uhum. time que ataca, que consegue atacar, tem jogadores de qualidade para isso. E o time de Gerrard é um time, eu acho que joga de uma forma mais reativa, não propõe tanto jogo, mas tem qualidade para sair em transições rápidas. Exato. No cenário nacional, o Temos talvez o jogo Libertadores, do. né? Tem Libertadores, não acompanho muito Libertadores, não. Acabo de Temos saber que São Grêmio e Paulo. Flamengo foi adiado. Que pena, eu ia assistir esse jogo. O Grêmio, hein? Meu amigo. Aqui, pelo menos, está dizendo que foi adiado o jogo, Grêmio e Flamengo. Que É, seria no eu fim de tava semana. falando com o Marcelo sobre o jogo de ontem, que eu assisti Marcelo também. O Grêmio não conseguia fazer uma jogada boa contra 9 do Corinthians. Era 11 11 contra Sim, foi 9. dois expulsos, não foi? Sim, sim. O Grêmio, Pedro, não conseguia armar uma jogada, tanto em linha de fundo quanto no meio. E quando O era Cássio não jogada ali trabalhou, de não. fundo, pois é, o Cássio não O sujou Cássio nem não a trabalhou. camisa. Que coisa, hein? Será que o Grêmio passa do São Paulo na Copa do Brasil, hein? Eu Não. acho, Jogando eu assim, acho que não. Eu acho que não, mas como o futebol não é uma ciência exata e o time do Grêmio é um time melhor, e né? é copeiro, né? O time do Grêmio é É copeiro. copeiro, né? Isso entra em fator. Eu acho que o São Paulo passa, mas tem chance, obviamente, é um clássico de Grêmio passar. É que se a gente analisar pelo futebol apresentado e como as duas equipes vêm jogando, o São Paulo é melhor e deve passar. Mas Sim. tudo pode acontecer. Pô, se É. fosse um São Paulo e, sei lá, um São Paulo e diz um time aí que tá, assim, sei lá, um São Paulo e Ceará, um São Paulo e qualquer outro time assim, eu acho que São Paulo passa. Mas São Paulo e Grêmio, porque Grêmio é Uhum. copeiro e o O time Grêmio do tirou o São Ceará, não foi? o time do Grêmio é um time muito melhor. Muito. Aquele Jean-Pierre, para mim, é um dos melhores jogadores do Brasil. Dessa Mas nova geração. Renato, é, jogando aqui, jogando aqui. É Mas aqui, aqui. Renato não faz nada com ele. Eu fico doido vendo o Jean-Pierre jogar naquele time. Porque Renato fala assim: Jean-Pierre, vem pra cá, pega a bola aqui, pronto, faz o que tu quer. Meu amigo, não é assim. O time não joga em prol dele. Falta ele participar mais do jogo. Pois é. Ele não participa no jogo.
Porque por exemplo, ele foi muito marcado contra o jogo do Corinthians, né? O time do Corinthians marcou muito Marcou bem. Marcou muito meio, né? Porque o Grêmio só jogava pelo lado e cruzava a bola na área. Ele chuveirinho não total. aproveitava. Meu irmão, eu torci pro Corinthians, porque eu fiquei tão indignado com o Grêmio que o Corinthians tem que fazer um gol para desmoralizar Quase, o Renato. quase deu certo, se não fosse o Vanderlei lá. Enfim, né? Continua. É isso. Tem mais algum jogo aí que vocês querem comentar? Jogo Fazendo da prognóstico? Libertadores. Tem jogos bons Manda aí. da Libertadores. Tem Atlético Paranaense e River Plate, Racing e Flamengo, Inter e Boca. River passa. Rapaz, o River vai passar Eu tenho certeza que o River passa. um Se o trator. River não passar, eu canto o hino do esporte aqui no próximo podcast. Anotado, viu? O River passa. Poxa, o Atlético é tão azarado que isso não vai acontecer. Mas, enfim, acho Quais são realmente. os outros jogos? E se a gente levar em Racing e consideração Flamengo. as atuações que o Atlético Paranaense tem feito, mano, infelizmente vai ser uma lavada, gente. Melhorou até o Atlético, viu, do que estava antes, mas Sim, mas para tem enfrentar nem o River, comparação. Não, pra mim o River Plate é o melhor time da América hoje. O jogo com contra o São Paulo, assim, eu assisti aquele jogo contra o São Paulo, né? Mas do que foi apresentado, pra mim é o melhor time da América. Não tem outra, não. É o que melhor faz a pressão alta. Pois é. Quais são os outros jogos que eu não escutei direito? O outro jogo é Racing e Flamengo e o terceiro é Inter e Boca. Ui. Poxa, se o Inter tivesse Cudê, eu dava a chance ainda pro Inter. É, Exatamente. O Boca capaz. passa. Tá? Não sei nem como é que tá o Boca, mas é o Boca. Se colocasse o Cuiabá pra jogar. Cuiabá não. Foi o Cuiabá ou foi o América Mineiro que tirou o Inter? O América, o Foi o América. América Mineiro. Se colocasse o América Mineiro pra jogar contra o Boca Júnior, quem passava era o América Pô, Mineiro. daria mais jogo, viu? Daria mais jogo. Daria mais jogo. E Lisca quer Daria fazer assim, ó. Quinta, hein? Quinta eliminação. Lisca doido, rapaz. Respeita o Lisca doido. Patrimônio nacional. Pois é. Lisca. Devia assim, cara. Pô, se eu fosse futebol manager, acho que Lisca era quem seria o próximo treinador do, sei lá, do Milan, cara. Eu achei muito legal. É, Foi longe agora. boa, boa. Viajei, bacana. E outro jogo, galera aí, Racing e Flamengo. Velho, eu não sei como é que tá o time do Racing, mas assim, Tá pelos pior do que o grupos. Flamengo. Tá pior Pô, do que o sério? Flamengo. 4 derrotas seguidas. Tá tendo campeonato argentino já? Voltou. Tá, Eu nem voltou. sabia, velho. Eu gosto de ver. Poxa, velho. Enfim, é porque o trabalho de Rogério Ceni tá muito no começo, né? Mas assim, eu acho que ele consegue Eu acho que o passar. Flamengo passa, velho. O Eu Marcelo acho que o falou que Flamengo não passa. tá mal. Eu acho que o Flamengo passa pela qualidade que tem em seus jogadores, assim, porque eu acho que o time não tá pronto ainda do Flamengo, né? Porque o Rogério já É, iniciou o trabalho agora há pouco, 3 jogos só, né? 4. pela qualidade do time do Flamengo passa e o Racing tá, além de não ter tanta qualidade assim, tá num momento horroroso, uma draga desgraçada, 4 derrotas seguidas Tá sem pior que o apresentar Schalke nada. 04? Aí não, aí você tá exagerando, porque o Schalke Ô, tá mal Marcelo, desde o Ei, início da mano. temporada. Sim, esse time só. do Racing é o mesmo campeão argentino ou mudou algumas peças? Rapaz, eu não sei direito porque eu não fui muito a fundo. Eu só tô mais por dentro do momento dele. Questão de futebol jogado. Agora, em questão de Claro, pé, da comissão técnica, eu não tô muito ligado, não. porque o Mano, Mas eu último acho campeão que ganhou alguma argentino foi coisa. o Boca, né? Mas o anterior foi o Racing. E aquele Foi o time do Racing. Racing. Porque os times argentinos não mudam muito, né? Eu não sei o que acontece, que os caras não compram muito jogadores argentinos, assim. Claro que compram jogadores. A gente vê muita argentino jogando na Premier, no Campeonato Português, enfim, italiano também. Mas é porque eu vejo muito time sendo campeão na Argentina e não desmonta. E eu fiquei pensando se o time do Racing está desmontado, porque o Mas eu time acho do que o Racing Racing perdeu campeão algumas era um time peças. muito bom. Oi? Acho que o Racing ele perdeu algumas peças, principalmente as principais peças, eu acho que saiu. Ah, entendi. Saquei. só, só aqui de curiosidade pra gente terminar nesse negócio. Você sabe como é que se fala
o nome do Schalke 04 na Alemanha? Pronto. Ah, Fala aí, Pedro. Fala. momento Germany, Olha, Deutschland. momento Deutschland aqui nesse podcast. Os caras lá falam que nem a gente, né? Schalke 04, só que os numerais são diferentes. Aí eles falam assim, ó. Schalke 04. Pronto. Né? Schalke o quê? Schalke Oh, 04. Schalke 04. Schalke 04. 04. É a mesma coisa que acontece com o Mainz. Aí fica Mainz 05. Ah, tá. É bem Interessante. resenha. Pô, o Cê- campeonato alemão eu queria assistir, mas assistindo o Homem Futebol não dá não, velho. Aqueles gringos não sabem nem narrar gol direito. Mano, falar em narração, né? Já que a gente pegou esse ponto. Eu assisti uma narração, acho que foi portuguesa, cara, de um jogo italiano. Maluco, presta não, pô. Os caras não. Tipo, Ibra, tocou na bola, gol. Cadê a emoção, pô? A- eu prefiro muito mais. Assim, se fosse pra assistir, né? Depois da brasileira, que eu acho que pra mim é a melhor narração de futebol. A segunda melhor são os italianos. Porque eles Acho que não escondem. a narração espanhola, argentina, Mas, cara, os portuguesa, Latino de italianos. modo geral, né? Os latinos têm uma É, efervescência, uma os emoção. italianos, eles são muito interessantes, porque, tipo assim, se ele estiver torcendo pra um time, a narração dele é totalmente partidária, pô. Eu fui assistir, realmente. eu fui assistir Milan, Pois é. eu fui assistir Milan e Rio Ave, pelas eliminatórias da Liga Europa. Aí chegou na hora do pênalti, né? Aí o narrador pro Milan ficou assim, quando, por exemplo, teve um pênalti que Donnarumma pegou, ele fez assim, grande Didio, grande Didio. Aí ele fazia um carnaval quando o time do Milan fazia um gol. Aí quando o Rio Ave ia bater, preparou o Rio Ave, bateu, merda, gol. Muita resenha. Eu gosto dos argentinos. Os argentinos é aquele vídeo sensacional do gol do Adriano ali. Ele, Na gol, puta gol, que gol, me parou. gol, 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 Vai gol, lá, gol, gol, gol. vai lá a merda. Quando o Adriano faz o gol, vai lá, merda, Adriano. Vai a merda. Me lembrou um cara que fez assim. Acho que. Eu não lembro quem foi o narrador, pô. Ele fez: olha a bola, tocou pro Arce, vai a merda! Arce! Na moral. Ai, muito bom, velho. Por isso que eu gosto de Sensacional. assistir narração que não seja inglês, assim, velho. Porque os caras parecem um robô, mano. Puxa, né, Enfim. é muito ruim, velho. Por exemplo, Apesar de ter Paulo algumas Andrade narrações mesmo na ESPN, meu Deus. do inglês que eu gosto, velho. O que tu gosta ali, Marcelo? Tem Fulano, alguns. Não, é fulano. porque O narrador do City é legal. O narrador do City é legal. tem O do narrador alguns do assim. Liverpool também. É muito legal ver ele narrando. Tem alguns Principalmente que narração do jogo sabem. contra o Barcelona. Agora, Tem alguns, tem alguns que sabem que dá um pouco de emoção. Claro que não é igual. Não é igual a brasileira, não é igual a Espanha, a Argentina, a italiana. Mas é bacana, até alguns narradores. Mas em geral, assim, não é boa. Mas tem alguns até que eu gosto. mas por favor, gente, rechace a narração portuguesa. Meu amigo, aquilo não é narração não, pô. Como é que o cara vai narrar assim? Tiro de canto, cruzamento na área, gol do time. Não tem como, pô. Você nem se emocionar com gol. Não tem emoção nenhuma. Pode colocar a final da Champions. Eu não assisto. Eu assisti o jogo com narração em qualquer que for assim, português ou inglês. Enfim, eu paro de assistir. Eu não assisto, não. Não Eu consigo. acho que os torcedores portugueses devem assistir o jogo em emissoras estrangeiras, né? Para não ter o É, desprazer de ouvir narrações do seu país. esses brasileiros europeus não. É porque o português tem uma cultura assim é, de consumir coisas no mundo que é a coisa que me espanta, velho. Porque o que eu vejo de português falando sobre música, sobre futebol, filme de outros países assim, é algo que me surpreende. Os caras, eles têm um olhar para o mundo que, pronto, a gente não tem, sabe? Pois é isso. Nosso próximo programa vai ser sobre as competições, né? A quantidade de competições que nós temos no mundo e esses impactos. E esperamos vocês na próxima. Eu, Marcelo, esse torcedor do Timão, e Vitor. Tudo Então, nosso. Náutico é o até a. maior time de Pernambuco. Tá bom. É Pernambuco, beleza. É, Até a E o próxima, maior pessoal. alvirrubro de todos os tempos. Tchau, galera. Até a próxima.
Tchau, galera. Até a próxima. Falou.